Olá, boa noite. Tudo bom com você? Como é que você está se sentindo nessa noite de quinta-feira, 7 horas? Tô começando mais uma live dessa sequência de lives preparatórias para a comunidade Reflorestamento Humano que começa agora em fevereiro. E hoje eu vou ter o privilégio de falar com a Julie Hirata. Peraí que ela já chegou e a gente vai começar com essa prosa já. Oiê, Oi, oi, tudo bem? tudo bom? E você, como é que você tá? Tudo Seja bem-vinda. Como você chega? com frio. Não estava esperando passar frio agora, em pleno janeiro, né? Tempos de emergência climática, Uau. Você tá né? falando de onde, Julie? Pois é, cheguei ontem do Maranhão, eu estou em São Bernardo do Campo, em trânsito. Amanhã já estou viajando de novo. Uau. Essa mulher não para, cara. Essa mulher não para. É isso que a gente tem que ser um pouco vento também, né? Sim. Uau. Você tá me ouvindo bem, me vendo bem? Perfeito, Eu, perfeito. eu não te vejo. E é assim que o Instagram tá fazendo comigo. Eu não estou vendo os meus convidados e tá fazendo uma reflexão muito importante em relação a Olha, isso. deve ser algum sinal, porque eu te vejo muito bem, super claro e nítido, e te ouço muito bem também. Bom, que bom. Então tá, eu lido com a minha frustração aqui de não vê-la. Vou até abrir em outro, no computador que está na minha frente, que assim eu fico com a sua carinha aqui e vejo você. Porque olha. E você, Julie, meu querido, tudo bem com você? tudo bem? Hoje estou num dia assim lento, para falar a verdade. Estou num dia daqueles dias preguiçosos, sabe? Sem vontade de fazer muita coisa. Pronto, agora eu estou te vendo aqui no computador na frente. E é sobre isso também, né? O reflorestamento humano. A gente vai conversar sobre isso. Bom, para todo mundo que está chegando, deixa eu fazer um check-in, né? Estou fazendo essa sequência de lives porque estou chamando as pessoas para conversar sobre reflorestamento humano, né? Eu recentemente comecei um negócio chamado Clayton Palomares Reflorestamento Humano, que é uma empresa de educação ambiental e desenvolvimento humano. E agora, em fevereiro, está começando a comunidade de reflorestamento humano, que são as pessoas que estão ao meu redor e que sempre me pediram é, apoio, auxílio, informação em relação a ciclos, né? Desde ciclos pequenininhos do que acontece no ciclo circadiano, no corpo, na célula, na saúde, até a plantinha, essa plantinha que está nascendo do meu lado, tira uma foto, me manda, o que eu faço, para que ela serve, até ciclos macrocósmicos, né? Como funcionamento do universo, das órbitas, do sistema solar. Então, está nascendo esse ano a comunidade Reflorestamento Humano, aonde eu vou estar fazendo esses alinhamentos semanais, seja com os ciclos da Lua, solar, estações do ano, fauna, flora, enfim, da natureza que nós somos, né, Julie? Para a gente se reconectar com a natureza que nós somos. Então, chamei aqui a Julie para a gente bater esse papo, para eu começar com o pé na porta já, né? Para você, Julie, o que é reflorestamento humano? Olha, então acho que tem um pouco de contexto aí que eu acho que preciso dar também. A primeira vez que eu ouvi um termo semelhante a esse, eu te contei até, né? Foi no Canadá, que aí eu ouvi sobre um movimento de algumas pessoas que estavam saindo das cidades e indo para ambientes mais rurais, num processo não só para viver uma vida mais tranquila, mas
para mudar a sua forma de viver de dentro para fora. E aí, isso só podia acontecer na natureza porque é um processo que eles estavam chamando de rewild. Algo como selvagizar, né? Se auto-selvagizar, não sei, alguma coisa assim. Não tem essa palavra em inglês, em português, né? E aí, à frente, eu ouvi depois ainda, me interessei muito pelo assunto, né? Li e conversei com pessoas. E eu vi também um outro termo em inglês que a gente não tem, que é o withering, que é invernizar, como viver o inverno. É aquela coisa de baixar o metabolismo, reduzir o ritmo. E aí as pessoas passaram. Isso a gente está falando do norte global, né? Isso é uma coisa bem do norte global, que é uma coisa de reduzir o ritmo e entrar num ciclo mais lento mesmo, viver o. Que é uma coisa que estava meio que substituindo o gap year, né? Aquelas coisas do ano sabático, né? Então as pessoas diminuem o ritmo para viver um inverno, né? Produzir menos. E eu achei toda essa ideia muito interessante. E aí eu falei, tem alguém fazendo isso aqui no sul global? E aí eu vi que várias culturas originárias fazem isso, né? Então, fazem isso e elas nem sempre têm assim, aos 21 anos. Não é. É de acordo com o tempo da pessoa. E que algumas pessoas precisam se retirar, porque elas estão muito perturbadas. Então, tem uns ditos aqui dos povos tremembés. Eu estava lá no Maranhão, em território tremembé, né, dos índios tremembés, e dizem que eles, às vezes, se retiravam em algumas ilhas do delta ali do Parnaíba, né, que é o maior delta das Américas. Eles se retiravam para as ilhas e lá eles voltavam a viver, a pulsar junto com a terra. Porque é engraçado isso, porque lá dizia que quando uma pessoa, um homem, no caso, perdia muito peixe, já não estava mais pescando bem, era porque ele estava desincronizado com os pulsos da natureza. E aí ele fazia esse retiro. E aí eu percebi que já existe isso há muitos anos, né? Há muitos séculos, provavelmente milênios. Sim. E aí li que a Eliane Brum, aquela jornalista, a jornalista mais premiada da história brasileira, fez isso indo para a Amazônia. Então, ela mudou do sul do Brasil e foi para a Amazônia para viver. Ela fala que ela foi escrever do centro do mundo, né? Que ela está na Amazônia, num processo de se autoflorestar, de se reflorestar. E aí você veio com esse termo, reflorestar. Foi a segunda vez que eu ouvi, né? Até então eu só ouvia dela esse termo reflorestar. E eu só lia, na verdade, dela. E agora de você. E aí, para mim, o que é? Né? Agora, tudo isso para dizer o que para mim significa isso. Desde que eu comecei a viajar em 2016, eu percebi que em alguns momentos em que eu ficava muito isolada, eu me sentia muito primitiva. Mas primitiva não no sentido de... não no sentido de menos. No sentido de originário. Ou seja, eu ficava muito instintiva, mais instintiva. A primeira vez que eu senti isso foi no Alasca, quando eu passei os 15 dias, os 12 dias na plataforma do gelo, praticamente sem ver ninguém. Né? Naquela época, naquele período, eu cheguei a ficar uma semana sem ver uma pessoa. E em alguns momentos, você fica sem ver nenhuma
nenhuma coisa humana. A única coisa humana que tem é você. E às vezes eu me percebia olhando para minha mão, né? Eu tirava a luva e eu percebia me olhando minha mão e não reconhecendo aquela pele. Uau. Nesse sentido, era quando eu me sentia muito em contato com os meus instintos mais primitivos. Desde o medo do frio até a coisa de eu acordar quando a luz sai e dormir quando não tem mais luz, quando acaba a luz, eu durmo. De eu sentir sede quando eu vejo água, de eu sentir fome quando eu sinto fome e não sentir fome porque é a hora do almoço, que é uma convenção cultural muito, muito forte, né? É aquela coisa do comer quando dá fome. E tá conectada com essa fome real, não essa fome cultural, essa fome de tem que sentar à mesa. Eu comia no chão, eu comia com a mão, eu comia agachada, muito atenta se tinha bicho ao meu redor, que é um instinto muito, muito animal. Não come relaxado. Pra gente é um momento muito, muito de relaxamento, a gente senta à mesa e conversa e faz outras coisas. Mas na natureza, normalmente, os animais comem muito atentos. É um momento de muita atenção. E era assim para mim também, porque eu estava em área de urso. E eu tinha que ficar muito atenta, tinha que ficar contra o vento, olhando na direção que o vento estava levando o cheiro da minha comida. Era um momento muito. E eu percebi que isso mudou alguma coisa em mim. Virou uma chave. E essa chave significa que eu passei. Saiu do discurso que quando eu falava que nós somos natureza, saiu do discurso, virou uma chave e realmente eu passei a me sentir muito mais conectada com o meu entorno e muito mais afetada pelo meu entorno também. Isso quer dizer que eu também fiquei muito mais empática. E essa empatia é dolorosa, porque eu choro quando eu vejo uma árvore caindo. Eu desvio de um inseto na estrada, porque eu sinto realmente a dor daquela perda. Isso foi se apurando ao longo do caminho, né? Então, eu lido. Hoje eu tenho que lidar com várias questões, né? Eu sou uma pessoa que está no meio urbano e falar de matar um inseto, né? É uma coisa muito, muito complicada. Eu estava vivendo no Nordeste, numa colônia de pescadores, onde a morte é parte do dia a dia, né? Então, eu preciso balancear essa coisa do. Então, ser selvagem, me reflorestar, né? Me tornar selvagem, foi virar essa chave de ser a que observa e para ser a que faz parte. Uau. Se tornou protagonista, né? E não só observadora, né? Ao te ouvir me vem muito isso. Não sei se protagonista, sabe, Palomares, eu acho que tem uma coisa que dessa nossa arrogância que eu tento domar muito, né? Tem quase uma tentativa da nossa espécie como cultura de nos fazer, de pensarmos que nós somos mais conscientes, mais cientes, né, da nossa existência do que as outras formas de vida. E a gente está aprendendo que não é assim, né? Então, eu não sei, eu acho que eu sempre me lembro das dezenas de vezes que eu cruzei com esses servídeos, né? Esses viadinhos, né? A bicicleta é muito silenciosa, então você está pedalando, eles quase não percebem a gente. E às vezes. E é muito bom você cruzar
com um animal desse e ele te olhar como ele olharia uma árvore, como ele olharia. Então, eu olho para ele como animal e ele me olha como animal. Eu avalio se ele é uma ameaça e ele me avalia se é uma ameaça. E dali, cada um parte para o seu lado, ciente de que são dois seres vivos como qualquer outro na floresta, sabe? Eu acho que tem uma mágica nesse sentido, que tira da gente esse protagonismo, na verdade. O protagonismo fica muito mais na conexão do todo com o todo. É muito mais sobre muitos do que sobre indivíduos. Eu acho que é isso. Eu acho que não é sobre protagonizar, eu acho que é sobre não protagonizar. É exatamente o oposto. Sim. Eu venho falando muito sobre isso, muito rico de ouvir, Julie, porque é muito mais sobre se envolver do que sobre se desenvolver, né? Perfeito. Porque... E aí você traz um ponto que mexe nas entranhas, assim, né? Eu tenho uma história que eu me retirei da sociedade, né, por 2 anos e morei afastado na zona rural e também passei por um período assim de buscar esse recolhimento e essa diluição, né, na natureza. Um período muito grande de me reconectar com a natureza que eu sou, né? E nesse período eu fiquei 13 dias dormindo numa caverna e teve um episódio assim de um dia eu ser acordado por macacos bugio que ao me verem jogaram merda em mim, sabe? E foi assim um perrengue, né? Mas foi muito rico, foi muito importante nessa observação de o quanto eu estou presente aqui, sabe? Hoje, com essa discussão sobre inteligência artificial, isso está vindo muito à tona, né? De que a inteligência artificial ela vai chegar a um momento, e essa data está muito mais próxima do que se esperava, se previa. Os estudiosos diziam que era 2045, quando ela teria consciência de si, né? Autoconsciência. E ao te ouvir, me vem muito claro como que existem muitos animais que têm consciência de si, né? Uma percepção da sua existência física, corpórea, de interação com o meio, maior às vezes do que vários seres humanos, por conta justamente dessa desconexão que se vive com o mundo artificial, né? Iluminação artificial, moradia artificial, alimentação artificial, relações artificiais, né? Uma pseudo normalidade com coisas que são antagônicas aos ciclos naturais, né? Se a gente não respeita esse bicho que nós somos e nós não integramos esse bicho, não existe desenvolvimento da consciência faltando uma parte, né? Então, se eu sei que o meu intestino opera no ciclo circadiano das 5 às 7 da manhã, eu elimino determinadas toxinas que em nenhum outro momento do dia, ao defecar, eu vou eliminar, por que raios eu não estou defecando entre 5 e 7 horas da manhã? E às vezes é uma coisa tão simples, mas que nos coloca assim, faz com que exista um questionamento da realidade a qual nós estamos construindo, né? Faz sentido isso que eu estou te falando? Você que Total. caminha por aí, né?
e que viaja tanto, né? Que tem essa oportunidade de estar em contato com você, né? De ter essa autoconsciência. Não, faz muito sentido. Muito sentido. E agora você falando desse negócio do TFK das 5 às 7 da manhã, que coisa louca isso, eu não sabia. E você sabe que a partir da metade do Yellowstone, meu intestino como mudou, né? Ao longo do caminho, meu intestino mudou muito, né? E a minha mãe tem muito problema de intestino. As mulheres da minha família têm muito problema de intestino. E elas sempre se admiram, porque eu acordo para ir ao banheiro. E eu acordo mais ou menos às 6 horas, né? E eu vou ao banheiro. E elas falam, como que você consegue ir ao banheiro antes do café da manhã? Eu falei, eu não sei. Acontece. Simplesmente acontece. Da mesma forma que elas me perguntam por que eu não consigo dormir no quarto, né? Lá no Maranhão, eu durmo na rede e durmo fora, né? Então, é inconcebível isso para elas, né? Como é que você dorme fora? Por que você dorme fora? Porque é muito estranho para mim dormir dentro do quarto. Eu durmo, claro, sem problema. Mas para mim é muito mais confortável de uns tempos para cá, né? Desde que eu comecei a viajar e eu comecei a dar atenção para essa, que eu acho que quando você falou do quando a gente conecta, né, esse bicho com o ser cultural, social construído, né? Porque é uma construção, é todo um outro universo que se abre de percepção do mundo mesmo. Para mim foi isso. Eu falo assim, é todo um universo que se abre. Eu não sei se isso é para todo mundo. É para mim, foi para mim. É uma coisa que eu falo muito pouco, inclusive. Até queria te agradecer a oportunidade de falar disso, porque é uma coisa que eu falo assim, círculo de amigos, quando a gente está conversando, né, sentada para conversar mesmo. E, e abriu minha forma de ver que tem lados bons e tem lados ruins, mas sem dúvida nenhuma, eu não sou mais a mesma. E não tem volta. Não tem volta. Eu posso começar a me recolonizar, e eu acho que aí, tanto esse reflorestar tem a ver também com decolonizar. E eu acho que tá. E aí, tudo é político nesse sentido. Entender que até o que eu acho bonito e o que eu acho feio, o que eu gosto de comer e o que eu não gosto, ele está colonizado, né? O que eu gosto de ouvir, o que eu não gosto, está colonizado. E eu venho nesse movimento de me descolonizar muito ativo. Eu tenho feito isso muito intencionalmente. Eu sempre me pergunto, quase como um mantra, isso é o que eu quero ou é isso que alguém quer para mim? Então, Ótimo. Eu estou pensando esse pensamento ou é esse pensamento que está me pensando? é isso. Eu tenho dessa o tempo inteiro. É muito doido, né, Julie? Olha, a gente poderia conversar sobre tantas coisas, assim, é tão rico. Eu queria te agradecer, viu, em primeiro lugar, pela tua generosidade em vir aqui conversar comigo, pela tua gentileza, porque são sempre conversas riquíssimas, que abrem um leque de investigação e que tem um nível de profundidade que às vezes fica difícil até de trazer numa rede como o Instagram, né? Porque aqui pede uma certa superficialidade do conteúdo, né? Até como é a forma de entrega da própria plataforma, né? Então, gerar esses espaços, né? Criar esses ambientes de aprofundamento, né? De conexão,
poxa, é muito, muito rico, né? Para quem não sabe, eu já entrevistei a Júlia uma vez aqui no Instagram, tá salvo aí, se vocês procurarem lá nos destaques dos stories. Eu fiz uma entrevista no Transmutação TV, depois eu vou deixar no próximo stories aí, eu coloco essa live para quem quiser assistir também, porque foi assim riquíssima, né? Falando sobre cicloviagem, a Julie contou um pouco da história da vida dela e foi rico demais, minha nossa. Eu que agradeço, meu querido, pela tua generosidade, esse compartilhar mesmo, porque eu acho que, pelo que você falou, né, é uma luz em direção, né, ao fundo, né, iluminando o fundo do lago, porque numa rede que quer que tudo seja muito raso e que tá tudo bem. Às vezes para algumas pessoas faz sentido ficar na superfície, e eu acho que é super válido. Todo mundo fica onde quiser, mas que tenha essa opção também. E eu acho que é de uma generosidade enorme você trazer e me convidar, que é uma honra. Obrigada. Ah, sua linda. É, é isso. Eu também quero reiterar isso. Não dá para viver só de profundidade, né? Só de profundidade a gente morre afogado. A gente precisa vir para a superfície para respirar, né? Cansa, não dá, né? Isso faz parte dos ciclos, né? Eu acho que esses insights assim que você trouxe são muito importantes, que é o respeito à natureza tal como ela é, né? A esses ciclos dentro de ciclos, porque aí a gente entende a nossa parcela, o que cabe a mim, né? Qual é a minha parte? Que indivíduo eu sou nesse ecossistema, né? O que eu consigo contribuir efetivamente aqui? E sair dessa arrogância, né? Dessa ideia de subjugo, de colocar-se sobre, né? Essa visão que nós temos mesmo enquanto espécie humana, de que nós somos os mais desenvolvidos aqui, né? E ao mesmo tempo, esse reconhecer-se natureza, a gente não tem essa palavra, né, no português, o natureze-se, o refloreste-se, talvez, né, mas desse lugar de se ver na natureza, protegendo a natureza que eu mesmo sou, né, não só querendo salvar o meio ambiente fora, né, não, se eu me vejo natureza, eu sou a natureza protegendo a natureza. Agora, quando a gente entende esse processo e a gente faz alguma coisa que acontece na nossa vida, que a gente tem esse tipo de conexão, né, isso é um caminho muito sem volta, porque não tem como fazer de conta que a gente não sabe, que a gente não experienciou isso, que a gente não sente isso, que a gente não vive desse jeito, né? Hoje em dia eu não consigo mais passar muito tempo na cidade. Mais do que 5 dias eu percebo que eu começo a entrar num nível de embrutecimento. Eu até consigo, se eu quiser, mas o preço que eu pago por isso, eu não estou disposto a pagar, que é uma desconexão, é um embrutecimento, é colocar um olhar de normalidade para coisas que não são normais, sabe? Pessoas em situação de rua, a violência com o nível que ela é, né? As próprias frequências de onda eletromagnética, de Wi-Fi, de eletricidade, eu me desorganizo. E aí, para eu sustentar, estar ali por um tempo, eu perco a conexão com outros níveis de sensibilidade que eu não quero perder. Então,
eu não sei, como que é para você isso? Você também, quando eu escuto você falando, eu não consigo dormir dentro da casa, né? Me vem muito isso, né? Poxa vida, eu preciso ficar ali fora para não ter o bloqueio das ondas do campo eletromagnético do planeta aqui nessa gaiola de Faraday que é a casa. Minha cabeça já vai para esse lugar. Hum. Conta um pouco. Eu fico Você consegue muito, ficar na cidade muito tempo? muito. Eu cruzei não faz muito tempo, né? No ano passado eu cruzei a Europa, né? E nunca tinha ficado tanto tempo em cidades como eu fiquei dessa vez. E, e aí, quando eu voltei para cá, fui para uma cidade muito pequena, morando beira-mar. Agora tô de novo numa cidade. E sempre foi uma coisa complicada para mim. Mesmo durante minha viagem, ficar em cidades era muito, ainda é muito. Eu não quero usar a palavra perturbador, porque, porque eu acho que é muito forte e não expressa exatamente o que é. Mas é muito, é muito alienígena para mim. Mas o alienígena que eu quero dizer, não é uma boa palavra, mas o que acontece é que quando me dou conta de que eu tô perdendo a conexão, eu já perdi. Eu não sei se essa coisa de dormir muitos dias dentro de um quarto, por exemplo, sem janela, sem porta, sei lá, sem luminosidade, sem ver o horizonte, são coisas que me tiram o prumo sem que eu note que eu tô tirando, que eu tô perdendo o prumo. Quando eu me dou conta, eu percebo que eu já não tô dormindo nos horários que eu dormia. Eu já tô comendo no café da manhã, almoço e janta. Eu tô comendo quando eu vejo alguém que tá comendo, aquelas coisas, sabe? E aí isso me chateia um pouco. Então, eu acho que tem mais a ver com a frequência, que eu não Sim. quero perder, do que com o incômodo de perder a frequência em si. É essa coisa que você falou. Uma vez que você sabe, uma vez que você viu, que você sentiu, se afastar daquilo parece, para mim soa caminhar na direção errada. Eu tenho alguma coisa em mim que acha que está indo na direção errada. Sim. E aí, sabe quando você tem uma coisa na rua tem uma base científica muito interessante, que é, sabe aquelas faixas de pedestre, que são, né, as faixas brancas. Então, elas foram pintadas daquele jeito porque elas são feitas para o pedestre não ficar parado lá e o carro se sentir incomodado, o motorista se sentir incomodado de estar ali. Aquela faixa branco, preto, produz um efeito no nosso cérebro que é inconsciente, de que ali não é um lugar para ficar parado, ali não é bom. Ele dispara um microalarme de que aquilo lá tá errado, você tem que sair dali. Então a gente fica sempre querendo, ali é uma área de trânsito mesmo. Então a ideia é essa. O que a gente não sabia é que com o tempo nós íamos ficar tão cegos a esses sinais sutis do cérebro que a gente ia parar em cima da faixa sem perceber, nem se incomodar mais. Mas se você perceber uma criança que se sente muito incomodada de estar ali em cima, uma pessoa que eu tive agora a oportunidade de ir para a cidade com um grupo de pessoas de um povo que está muito distante da cidade, e pela primeira vez eles viram um semáforo e uma faixa de pedestre. Eu estou dando esse exemplo justamente porque foi uma coisa muito interessante de ver, né? A gente caminhando pela calçada, e aí quando foi na hora de cruzar,
teve gente que ficou hesitante de entrar naquilo, de pisar naquilo, parecia estranho, aquilo não parecia certo de pisar. E teve gente que passou correndo, porque não era para estar ali, sentia que não era para estar ali. E eu falei, gente, como a gente perdeu isso? A gente perdeu isso, essa conexão no nosso cérebro, que é muito sutil, é quase uma marola no nosso cérebro, e que eles notam, porque eles notam todas as frequências da cabeça. E é nesse sentido que estar na cidade é para mim. Eu sinto que tem alguma coisa errada. Eu nunca estou completamente confortável, assim. Tem alguma coisa, está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa fora do lugar. E aí, quando eu noto, falei, ah, não, é porque eu tô aqui. Ah, não, então. Aí eu volto. Eu tenho tentado trazer isso para a superfície, para ficar um pouco mais consciente, porque todo o meu trabalho pessoal é em direção a ser uma pessoa livre. O meu compromisso é com a liberdade. E eu não quero ficar refém nem de uma situação, nem de outra. É na cidade que muita coisa acontece. É na cidade que muita coisa precisa acontecer. Então, agora vem para reuniões que, por exemplo, do caso da Julieta. Tem reuniões que acontecem na cidade. Tem que ir para a cidade. É mais fácil para todo mundo ir. Tem que ir. Então, eu não posso me sentir incomodada. Eu quero funcionar tanto na cidade como na natureza. Então, eu acho que o meu compromisso continua sendo com a liberdade. Eu não quero ficar refém nem de um nem de outro. Por isso que eu tenho tentado trazer isso para a superfície e entender como isso funciona em mim. Eu ainda estou aprendendo. Então, eu ainda estou aprendendo. Uau, uau. E é um processo constante, né, Ju? Porque não, não, não tem esse lugar de que agora essa compreensão que eu tive está ganho. Não, né? Conforme passa o tempo, as nossas percepções vão mudando, as nossas necessidades vão mudando, né? A ponderação ela vai tendo mais elementos para ser feita. Então, poxa vida, algo que para mim era uma visão assim 10, 20 anos atrás, isso era totalmente impossível de eu estar vivendo. Hoje eu vivo e falo, poxa, é isso aí, né? Tenho que viver isso porque eu não só quero e preciso, como eu escolho até para que eu consiga realizar determinadas coisas que se eu não fizesse essa escolha, não seria possível de eu estar vivendo, né? De eu estar realizando. Então, ter essa. Eu acho que isso é um certo nível de maturidade, né? De percepção do mundo para além das verdades absolutas, né? Que é muito fácil entrar, né? Nos coloca num lugar de segurança, de comodidade e também uma certa homeostase, assim. Então eu vejo muitas culturas ancestrais que trazem essa ideia de sair da zona de conforto, né? Então, ó, sai da zona de conforto, precisa estar tá sempre no interlúdio e tal. Só que esse é o grande pepino, ó, a minha própria fala. Não dá para estar sempre nesse lugar, porque essa sua referência à faixa de pedestre, ela foi incrível, porque é isso. Existem lugares que são como uma faixa de pedestre. O nascer do sol é só aquele momentinho, né? O pôr do sol é só aquele momentinho. Não tem como viver ali. Um momento de mudança e de transformação que nós estamos passando, ele traz consigo toda a informação desse ciclo que se fechou e, ao mesmo tempo, ele tem o germen de tudo aquilo que virá. Então, é muito potente. Mas não dá para ficar ali, né? Nós vamos precisar estar presente para aproveitar aquele momento
e conseguir integrar esses dois mundos, que às vezes são mais de dois, né? Às vezes é tanta coisa que começa, mas nessa referência a um mundo que se encerra e um mundo que começa, né? Então, há de se estar muito presente no aqui, no agora, para conseguir colher esses símbolos, né? Entrar em contato com esses aprendizados, enfim, deixar isso atravessar a gente, né? E ver, não, pera, adianta eu virar um bicho do mato e agora eu não vou mais pra cidade nunca, sendo que as pessoas que me solicitam estão lá, né? O que eu posso contribuir, ali eu atinjo muito mais gente, né? O meu próprio servir no mundo, ele tem que ser no mundo e não lá isolado na caverna. É, o mundo é muito mais diverso, né? Eu acho que a base do racismo ambiental é essa. Acho a gente achar que tem um ideal e querer todo mundo estar nesse mesmo lugar e a gente transforma espaços que a gente não deseja e joga ali tudo que a gente não quer, né, como sociedade. E aí a gente precisa ficar muito atento com isso, né? É um privilégio, né? Eu reconheço o meu privilégio de poder fazer isso, de poder viver isso como mulher não branca, né? Mas eu reconheço o meu privilégio de poder fazer isso do jeito que eu estou fazendo, de poder viver minha busca pela liberdade do jeito que eu estou vivendo, né? Mas isso, é isso. As pessoas estão onde elas estão e a gente não pode sentir ojeriza por nenhum lugar, eu acho, né? Esse é o meu, esse é o meu, é o que eu sinto, assim, porque é onde tem gente, são lugares que a gente precisa visitar, a gente precisa olhar, a gente precisa entender, são natureza também, transformada ou não, mas são natureza. Então, eu acho que essa coisa do racismo ambiental é muito forte quando a gente fala. Então, eu estou sempre tentando não me afastar completamente da cidade, apesar de eu precisar balancear, equilibrar os dois lados para poder estar em conexão com essa parte de mim que eu gosto muito, que é uma parte mais intuitiva, que é uma parte mais primitiva, mais reflorestada. Eu acho que eu gosto muito dessa parte dessa minha parte, mas eu também gosto do desafio, dessa coisa de não estar porque foi bem isso que você falou, a homeostase, o equilíbrio na natureza não é natural. O equilíbrio não é natural. Ele é passageiro e a gente tem essa sensação, a gente criou para nós, né, como sociedade, como cultura, querer um equilíbrio, né? Querer a vida constante, querer a vida. E a gente sofre muito por ela não viver nessa linha constante. A gente rechaça muito as oscilações, que são justamente elas que, na minha opinião, fazem a gente crescer. Sim. Tá aí o câncer, né? Que é uma doença que mostra o desequilíbrio justamente do desrespeito aos ciclos, né? Porque o que é o câncer? É uma célula que não quer morrer. E aí ela começa a se reproduzir de um formato que não é o natural. E isso tem tudo a ver com um comportamento externo, né? Como você mesma trouxe agora, né? De não respeitar os ciclos, os ritmos, o início, a manutenção,
e a destruição daquilo, o término, né? Para abrir espaço para começar um novo ciclo. A vida é movimento, né? É constante movimento. Então, como que a gente vai conseguir, quanta energia a gente não gasta para não estar em movimento? É, E é doido, porque parece antagônico, mas não é. é verdade, é verdade. Muito, muito interessante. Uau! Olha, daria pra gente conversar horas a fio aqui. Júlia, adoro conversar com você. E a Como gente eu precisa gosto. se encontrar. Sim, sim. Tô aqui em Atibaia. A hora que você estiver por aí, ou se você estiver em São Paulo, eu vou para São Paulo também, semana sim, semana não. É, Mas vamos se falar, vamos se falar. A gente te cutuco lá no WhatsApp agora. A gente combinar um encontro presencial para te apertar, cheirar você. tá bom. Olha, a Cris aqui também falando, vem em casa. É isso. Conversar com essa mulher é tão rico que a gente precisa de tempo depois para metabolizar tudo que vem, assim. Olha, Eu agradeço. queria deixar um convite. Diga. Queria deixar um convite para todo mundo que está passando por aqui, que não conhecia a Julie, entra lá no perfil dela, segue ela. Todo mundo que também está vindo no perfil da Julie, segue eu aqui. A gente está compartilhando sempre esses assuntos, essas conversas aqui. Eu estou falando muito sobre reflorestamento humano. A Julie, isso é algo que está inserido na vida, no discurso, no trânsito dessa mulher no mundo. E deixo o convite também para virem para a comunidade Reflorestamento Humano, que começa agora em fevereiro. Vai ser um ciclo anual para a gente fazer esses processos, né? De olhar para os ciclos, de se reflorestar, né? E fazer isso em comunidade, consciência, na convivência. Ela é um negócio assim, meu Deus, impagável, sabe? Tem muitas formas, como a gente estava conversando aqui, né, Julie, de ter esses insights, de ter essas conexões. Mas às vezes uma pessoa não vai conseguir ficar 13 dias na caverna, né? Como eu, não vai conseguir sair pedalando para o mundo de bike, né? Como você. Então, se existe essas oportunidades online, está disponível, por que não? Né? Por que não? Fica o convite, deixa esse convite com todo mundo. Que maravilha. E queria que você falasse mais alguma coisa para a gente se despedir aqui, para a gente ir encerrando, enfim, fique à vontade. Eu não sei se eu acho que a gente conversou de umas coisas que são tão que mexem com uma lógica, porque tem isso, né? Falar de uma coisa que é tão antagônica ao que a gente vive a vida toda requer um tempo de processamento muito grande. Não não tem pílula, não tem. E, e, e aí eu acho que tem quem. Você pode ver, né? Não muita gente fica muito tempo ouvindo, Não dá. porque é contra inclusive essa cultura dessa rede que a gente está, das pílulas, das 5 soluções, das 10 coisas mais importantes. E aí é muito contra a cultura falar que não tem. Na verdade, a gente pode ouvir tudo isso e nada disso funcionar pra gente por tão único que nós somos, né? Então, para quem ficou até aqui, sei lá, é o que vai ver daqui mais para frente, dá um tempo para tudo isso assentar em você.
Ouve em partes, se for o caso. Ouve de novo, se for o caso. Leia e no seu tempo. Eu acho que tem isso também. Tem uma coisa do tempo das coisas, do tempo das pessoas. E que eu acho que não é diferente disso que a gente acabou de falar. Para mim, demorou bastante e eu ainda estou nesse processo. E eu sinto que eu estou tão longe de chegar no final, de alguma conclusão, de alguma coisa. E eu acho isso muito legal. Eu acho Sim, que bom! propósito, né? O propósito é exatamente esse, é seguir no caminho. Né? Então, dá tempo para tudo isso assentar, porque é bastante coisa. O que eu falei talvez ressoe aí de um jeito diferente do que ressoou, sei lá, né, no outro, mas eu tenho certeza que tem uma coisa, o fator tempo é um tempero que cola muita coisa. Então, dê tempo. A gente tem tempo. Não precisa ter pressa. Uau! Sem pressa e sem trégua. Esse é o lugar. Julie, querida, que delícia, que satisfação conversar com você esse tempo aqui. Olha, saúdo sua presença. Em seu nome, honro sua ancestralidade, que permitiu você estar aqui compartilhando do bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo de vida, sua presença, sua dedicação. E tão gentilmente compartilhar ela comigo, com todo mundo que está aqui, que passou por aqui. Agradeço imensamente, querida. Eu agradeço a tua generosidade comigo e com todos que você doa tanto. Eu agradeço muito, viu? Olha, me sinto muito presenteado. Me sinto muito presenteado. Muito. Um beijo enorme no seu coração, um beijo no coração de todo mundo que passou por aqui, um abraço apertado. Fica o convite para a comunidade Reflorestamento Humano, o link está na bio do perfil, então me manda mensagem no direct que eu respondo. E se você ainda não conhecia a Julie, entra no perfil dessa mulher, segue ela, que ela é incrível. Traz sempre conteúdos assim, riquíssimos, riquíssimos. Viu? Curta. Então compartilha, faz essas coisas todas aí para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante, né? Faz isso, gente. Ou não. Eu, Ou não. eu adoro É. falar pro pessoal, não me segue, não precisa me seguir, mas tem muita gente legal para seguir. Vai lá, segue, vai. Não precisa me seguir, eu tô tão distante das redes, né? Uau, uau. Eu tô nessa também. Comecei a ter ajuda agora aqui no Instagram, e aí eu falo direto, assim, para as meninas que estão me ajudando. Mas eu não quero ter um monte de seguidor. Eu não quero. Elas falam, mas Cleiton, aí não funciona. Você tem que publicar esse negócio, todo dia você tem que publicar um stories falando da sua manhã. Mas eu não quero que as pessoas saibam o que eu tô fazendo. Eu não quero mostrar minha vida particular. Não, mas. É, é isso. É isso, eu já não peço mais para me seguir, né? Não... Mas quem quiser trocar, eu tô por aqui sempre. Para isso eu tô. É isso. É sobre isso. Estamos, Queria né? um beijo enorme para você. Um beijo, querida. Recebo, aceito e agradeço. Um beijo a todos vocês que passaram aqui. Tenham uma excelente noite. Tchau.